Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos aqui à Casa do Caminho, na cidade de Vila Viene, no seu canal. Pedimos que compartilhem esses vídeos que aqui se encontram para que mais pessoas possam estarem também conosco, futuramente, quem sabe, como nós, tentando colocarmos em prática o que estamos estudando. Abraço fraterno, aqui, a Casa do Caminho. Hoje daremos continuidade ao estudo do livro O que é o Espiritismo, capítulo 3º, item 143. Estamos na indicação que havíamos conversado com a Terezinha na Gênese, não é isso, Terezinha? Vamos Paramos terminar. 43. Vamos terminar, né? É o Isso. item 47, do 47 ao 50 para terminar essa parte do livro Gênese, né? E depois retornaremos ao item 144. Para que o Edilson saiba, quando terminarmos, nós vamos voltar para o 144, Edilson, capítulo 3, O Homem Depois da Morte. Tá certo? O que é o Espiritismo. O que é o Espiritismo. Posso tentar aqui, Zélia? Por favor, com ou sem mãozinha? Se eu não conseguir, eu passo para você, tá bom? Ah, tem problema não, que está tudo aberto. Você vai passar para mim o quê? Para eu poder mudar aqui? Já liberei. Tá bom. Eu vou ter que fechar aqui a janela, gente, que está batendo sol no computador. Só um instantinho. Tá dando para ver? Tá aparecendo para vocês? Sim. Então tá bom. Deixa a Zélia voltar, nós vamos... Podemos ir, Zélia? Então vamos lá. Queria dizer sim, eu estou vendo, mas só que o áudio está fechado, aí falei assim, ó. Vamos lá? Então vamos lá, item 47 do capítulo da Gênese, né? É o capítulo 11 da Gênese, e vamos dar continuidade, então. Sem a reencarnação, a missão de Cristo seria um contrassenso, tal como a promessa feita por Deus, né? Porque Deus eles receberam aquela promessa, né? Que enviaria um consolador, mas para os mesmos espíritos, né? Que iriam reencarnar. Se não houvesse a reencarnação, aquele consolador não teria sentido a promessa, porque não seriam os mesmos espíritos, né? Seriam outros. Suponhamos que a alma de cada homem seja criada no ato do nascimento do seu corpo, e que ela não faça mais que aparecer e desaparecer na Terra, não havendo nenhuma relação entre aquelas que vieram desde Adão até Jesus Cristo, nem entre as que vieram depois, sendo estranhas umas às outras, né? Se as almas fossem criadas junto com o corpo, não teria relação nenhuma, né? As almas do tempo de Jesus, de Adão até Jesus e de Jesus até agora, não teria relação nenhuma. A promessa de um Salvador feita por Deus não poderia se aplicar aos descendentes de Adão se suas almas ainda não estivessem criadas. Então, o que ele está aqui procurando justificar, né, essa promessa de Deus, do Consolador, que só tem sentido por causa da reencarnação, senão não teria sentido nenhum essa promessa, não é? Deixa eu ver. Onde que eu parei? Eu pensei que você tivesse terminado ainda não ali. Eu pulei aqui, peraí. Para que a missão de Cristo pudesse corresponder às palavras de Deus, era preciso que elas pudessem se aplicar às mesmas almas. Aqui está tampando uma parte aqui que eu não estou conseguindo. Deixa eu passar Essas isso aqui. mesmas almas que você está falando, as mesmas almas, Terezinha, Oi. que você está dizendo, que aqui se refere às mesmas almas. No caso, qual é que almas são os seres que se encontravam na época de Jesus?
E queriam reencarnar, porque a promessa é lá para o futuro, não era para aquele momento, era para o futuro. Então, teriam que ser as mesmas almas reencarnadas, senão não tem sentido a promessa, Mas no caso certo? aqui ele está se referindo ao Consolador. Isso, Então, porque essas mesmas almas, quando diz assim, fica meio sou eu, que Moisés foi o primeiro revelador. Aí vem sim. Jesus, é o terceiro, é o Espiritismo. Mas essas mesmas almas, ele está, claro, eu acho que ele, como estava conversando, então estava naquele grupo de pessoas se referindo a elas, não é isso? A elas, a elas. Eu vou mandar um consolador para vocês no futuro. Quer Uhum, dizer, só tem sentido se aquelas mesmas pessoas iriam reencarnar, senão não teria uhum, sentido a promessa, certo? Aquelas que estavam ouvindo o que ele estava prometendo. Sim, Ah, entendi. sim. Agora sim. Se estas Obrigada. são novas, essas almas não podem estar manchadas pela falta cometida pelo primeiro pai, que seria apenas um pai carnal e não espiritual. Senão Deus teria criado almas maculadas por uma falta que não cometeram. A doutrina vulgar do pecado original implica na necessidade de uma correlação entre as almas do tempo do Cristo e as do tempo de Adão, e, por consequência, a reencarnação. É isso que a gente está falando até agora. Foi até agora a mesma coisa. Dizendo que todas essas almas faziam parte da colônia de espíritos exilados na Terra no tempo de Adão, essa é a teoria que Kardec desenvolveu e que foi confirmada depois pelos ensinamentos dos espíritos, que a figura de Adão representa um grupo grande de espíritos que foram exilados, né, entre aspas, de um outro planeta, de um outro mundo mais adiantado, onde eles não estavam acompanhando a evolução e foram transferidos, reencarnaram aqui na Terra, né? E é a simbologia da figura de Adão, não é um ser, uma pessoa, é todo um povo, né? É toda uma imigração de espíritos que vieram aqui para a Terra, né? É por isso que ele está se referindo à raça adâmica. A raça adâmica, ele chama de raça A adâmica, raça adâmica. não é uma pessoa, não é uma figura, é todo um conjunto, né, de espíritos que emigraram para cá. Então, dizendo que essas almas faziam parte da colônia de espíritos exilados na Terra no tempo de Adão, e que estavam maculadas pelas faltas que as haviam excluído de um mundo melhor, quer dizer, elas foram excluídas daquele mundo, vieram para cá. O que quer dizer maculadas pelas faltas? Elas vieram com as suas imperfeições, as imperfeições que elas não tinham vencido ainda no mundo de origem, no planeta de origem. Então, elas vieram para cá trazendo as suas imperfeições morais que elas não tinham vencido ainda, né? Por isso que Como ele nós, fala, né, macula. Terezinha? Oi? Como nós, né? Se aqui Sim, sim, como, entre aspas, vou colocar aqui entre comilhas, não sei como esqueci como é em português. Se nós não nos comportarmos, vamos ser pessoas, seremos seres que ajudarão a um planeta inferior ao da Terra. inferior até. Aí É. é cruel, já pensou inferior à Terra? Sem computador, ai meu Deus, sem celular, não, Sem não dá, internet, não não posso dá. enviar nada de Sem link para internet, ninguém. não. Meu Deus do céu. É terrível. Né? Então é isso, né? Elas vêm maculadas pelas faltas, é, por causa dessas faltas que elas foram excluídas desse outro mundo, né? Essa seria a única interpretação racional do pecado original. Lembra que nós conversamos a semana passada sobre isso? Do pecado original? São essas imperfeições que eles trouxeram com eles, que foram essas imperfeições foram originadas. Doni, fica quieto. Nessas outras encarnações do espírito, Quem tá né? aí do teu lado? O cachorrinho? É o Doni, é o Doni. O Doni é danadinho, viu?
Ah, que lindo. Então, olha só, essa seria a única interpretação racional do pecado original. Pecado próprio de cada indivíduo e não o resultado da responsabilidade pela falta de um outro que jamais conheceram. Não tem sentido, né? Os homens trazerem consigo um pecado original de uma falta cometida pelo Adão, por outra pessoa. Tem sentido isso, né? Afirmando que tais almas ou espíritos renascem diversas vezes na Terra, na vida corporal, para progredir e se depurar, que Cristo veio para as esclarecer, não apenas suas vidas passadas. Aqui tem eu até anotei, agora eu não vou achar. Ah, tá aqui. Que Cristo veio para as esclarecer, não apenas suas vidas passadas, tá? Tem um errinho aí. É assim, que o Cristo veio esclarecer essas mesmas almas, não somente por suas vidas passadas, mas por suas vidas posteriores, suas vidas futuras também. Tem um errinho aqui, ou erro de digitação, não sei. Está faltando alguma coisa aí. Entendeu aí, Zélia? Porque tá meio, É, eu tô procurando aqui, quando almas. você lê, você percebe que está faltando alguma coisa, né? Uhum, uhum, Que o Cristo veio para as esclarecer não apenas suas vidas passadas, mas também as futuras. Está uhum, faltando assim, esclarecer por suas vidas passadas, não só pelas suas vidas passadas, mas também por suas vidas futuras. uhum. Então, não sei, ficou claro esse parágrafo aqui, esse item 47? Ou Sim. ficou meio confusa? Bom, eu não sei, Às para vezes, mim, me fez lembrar o capítulo terceiro, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala diversas categorias de mundos habitados. Aí ele tem explicando justamente os tipos de mundo, o que vai, no caso aqui, os mundos intermediários, os mundos primitivos, e que vai explicando o porquê de tudo, quando nós estamos falando de raça adâmica, aí tá lá, os espíritos, no caso, não é que esteja, mas nós sabemos que espíritos vêm de, como você mesma disse, vêm de outros planetas para nos auxiliar aos quê? A nós que somos seres inferiores. Então, no capítulo terceiro, há muitas moradas na casa do meu pai, é muito interessante, diversas categorias de mundos habitados. é. Era só isso. Então, o que é interessante nessa explicação de Kardec, né, dessas colônias de espíritos que vêm, né, que vieram naquela época, né, chamada aí a raça adâmica, e trouxeram muito desenvolvimento, né? Eles trouxeram conhecimentos intuitivos que eles tinham. Eles não lembravam da vida que eles tiveram, mas por intuição, eles já trouxeram esses conhecimentos, né? E eles impulsionaram a evolução material, né? Material daqueles povos, eram povos primitivos, atrasados. E eles trouxeram conhecimentos muito adiantados. A gente, se a gente for estudar lendo sobre os egípcios, por exemplo, a gente vê, né, os conhecimentos avançados que eles tinham para Isso. aquela época, eram muito avançados, né? E outros povos também, né? Então, trouxeram com eles, né, essas conquistas, esses conhecimentos de forma intuitiva. A gente vê isso hoje, gente. A Isso. gente vê isso hoje. Esse avanço que nós tivemos Hum. de uns anos para cá, 50 anos para cá, até menos, de a tecnologia, isso é uma leva de espíritos que vieram para cá impulsionar isso aqui, É verdade. porque foi muito rápido, está sendo muito acelerado esse avanço, né? Tão acelerado que é difícil de acompanhar, né? O meu filho, que desde que começou a mexer com o computador, logo que apareceu, ele já começou, se interessou e tem facilidade, falou, mãe, até a gente que entende é difícil de acompanhar de tão rápido que está isso, de tão acelerado, né?
Então, isso não é assim, não surge do nada, né? Não surge, são espíritos que vêm com essa conquista e impulsionam esse progresso, né? Edilson, você queria falar? Quer falar alguma coisa disso? Não, tudo certo. Obrigado. Uhum. Ô, Terezinha, você sabe que eu sou, que tem uma coisa comigo que eu tenho que... Olha só, se você me permitir... Peraí, aqui. Aqui no Evangelho, que quando que ele está justamente falando, porque não sei se vocês estão vendo, vocês estão vendo? Tem. Sim, só diminui um pouquinho que tá grande. Tá grande? Tá cortando um pouco. Ah, não, Aí ela está procurando o texto, né? Não, eu tô procurando o texto, porque como nós falamos, sabe, Edilson, quando nós às vezes aqui, damos exemplos das obras, geralmente mostramos, porque fica para que as pessoas entendam de que obra nós estamos nos referindo. Inclusive, até o ponto de vista que está aqui ó, marcado, que a Terezinha gosta tanto, É, eu foi o gosto que. desse texto. Aí estamos aqui, nos referindo a este capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai, e que ficou bem claro no item terceiro o seguinte: diversas categorias de mundos habitados. Do ensinamento dado pelos espíritos, resulta que os diversos mundos possuem condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Dentre eles, há os que são ainda inferiores à Terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau e outros lhes são mais ou menos superiores, em todos os sentidos. Aí é o que nós estamos falando, nos referindo. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberanas, a vida moral quase não existe. E ele vai conversando. Por que isso? Que a Terezinha, que nós estávamos justamente, eles saíram do seu planeta para nos ajudar aqui, porque não estava condizendo com aquele planeta, estavam interrompendo, mas vamos dizer, bom, você está complicando a situação, então já que você pode ser útil em algum lugar, em algumas pessoas, vá lá, ajude. Então, era isso é nisso que nós estamos nos referindo, sobre as raças adâmicas. Não era a questão deles serem espíritos superiores ou aquele puros, não, espírito puros, porque não, eles tinham essa parte do aprendizado, não é isso? Por isso que vieram. Não eram Uhum. espíritos Eles tinham. superiores. Eles tinham conquistas intelectuais, né, conhecimentos, e, lógico, uma certa evolução moral também, mas não eram espíritos elevados, né, tanto é que não puderam ficar naquele planeta, tiveram que sair do planeta, porque eles não estavam, né, as suas vibrações não estavam de acordo, né, com a evolução daquele planeta. Aqui, quando eles vieram para cá, eles eram mais evoluídos que os que Isso, estavam aqui. Eles eram, claro. com certeza. Tanto moralmente como intelectualmente, eles eram. Mas ainda longe de serem espíritos perfeitos, espíritos elevados, né? Tinha uma certa elevação, mas não eram espíritos perfeitos, não. Como Né? nós havíamos conversado, se nós saímos da Uhum. Terra, que estamos em prova e expiações e formos para o mundo inferior, seremos também. Oh, imagine, nós da Terra sermos superiores. Vamos ser mais elevados lá. É um consolo, né? Não é um consolo! Já pensou? É isso, Terezinha. Obrigada. Posso voltar lá? Por favor. Porque eu acho muito importante, às vezes, nós estamos mostrando a fonte. Tá. A doutrina vulgar do... Ai, por que está aparecendo isso aqui agora? A doutrina vulgar do pecado original implica na necessidade de uma correlação entre as almas do tempo de Cristo e a do tempo de Adão, e, por consequência, a reencarnação. Acho que eu já li isso, né? Dizendo que todas essas... Eu já li.
Uhum. Você está Está no no 40, no último parágrafo, não é isso? Aqui, Isso, né? isso. Que Cristo veio para esclarecer. Afirmando que tais almas ou espíritos renascem diversas vezes na Terra, na vida corporal, para progredir e se depurar, que Cristo veio para as esclarecer, não apenas suas vidas passadas, não somente sobre suas vidas passadas, mas também com relação às vidas futuras. E somente assim estará sendo dada à sua missão um papel real e sério, aceitável pela razão, né? Acho que ficou claro, né? Podemos ir para frente? Sim. Um Não sei, exemplo, Edilson. agora, Edilson, tá tudo bem aí? Podemos seguir? Tá tudo bem. É Pronto. como vocês agora comentaram, né? As raças vieram, auxiliaram ao progresso inicial nosso. Aquelas que se melhoraram voltaram para os orbes de origem. E alguns não, continuaram aqui reencarnando. Pode ser até ser nós mesmos, que não tiramos as imperfeições ainda, né? E Cristo veio falar, que nem a Terezinha estava comentando, não só falar para os espíritos da época, das suas vidas passadas, mas que existiam vidas futuras e que no futuro viria um Consolador prometido, né? Que essa ele fala assim, isso seria muito real, sério e aceitável pela razão. certo, isso mesmo. É isso aí, seu Edilson. Um exemplo familiar, agora Kardec vai usar uma comparação, né? Ele criou uma situação para fazer uma comparação com essa imigração de espíritos. Um exemplo familiar marcado por sua analogia trará melhor compreensão sobre os princípios que acabaram de ser expostos. Em 24 de maio de 1861, a fragata Ifigênia, né, um navio, né, conduziu à Nova Caledônia uma companhia disciplinar composta de 291 homens. Então, se era uma companhia disciplinar, é porque eram homens, assim, rebeldes, né, com algum comportamento, assim, desequilibrado, né? O comandante da colônia lhes endereçou, à sua chegada, uma ordem do dia assim concebida. Aí, abre aspas, né? É o comandante falando. Colocando o pé sobre esta terra longínqua, já cumpristes o papel que vos está reservado. A exemplo de nossos bravos soldados da Marinha, servindo sob vossos olhos, vós nos ajudareis a levar com clareza, ao meio das tribos selvagens da Nova Caledônia, a bandeira da civilização. Não é uma bela e nobre missão? Eu vos pergunto. Vós a cumprireis dignamente. Escutai a voz e os conselhos de vossos chefes. Estou à frente deles. Que minhas palavras sejam entendidas. Então, imagina um navio levando 291 homens, né? Talvez ali desviados da lei, com algum comportamento não muito aceitável, né? No país onde eles estavam, levaram para esse local, na Nova Caledônia, que era ainda onde existiam tribos ainda selvagens, né? Para que eles ajudassem a levar a civilização para essas tribos, né? A escolha de vosso comandante, oficiais, suboficiais e cabos, é uma segura garantia de todos os esforços que serão tentados para fazer de vós excelentes soldados. Digo mais, para vos elevar à altura de bons cidadãos e vos transformar em colonos honrados, se quiserdes, né? Então, esses 291 homens iriam ter uma oportunidade nesse trabalho de levar a civilização para aquelas tribos, de se tornarem homens honrados. Era uma oportunidade que eles estavam tendo. Ao mesmo tempo que eles ajudavam ali no progresso, eles também iriam se depurando. Ah, mas ele completa, né? Se quiserdes, né? E vai depender
da vontade de cada um, né? Do desejo de cada um de se melhorar. Vossa disciplina é severa, e deve ser. Colocada em nossas mãos, ela será firme e inflexível. É bom que saibais, quer dizer, vai ter disciplina. A coisa não vai ser fácil, né? Como também será justa e paternal, e saberá distinguir o erro do vício e da degradação. Então, a disciplina é severa, mas justa, né? Vai saber reconhecer as coisas boas que forem feitas, né, também. Eis aí fecha aspas, né? Agora é Kardec. Eis aí homens expulsos de um país civilizado por sua má conduta, e enviados como punição para o meio de um povo bárbaro. O que lhe diz o chefe? Abre aspas. Vocês infringiram as leis do seu país. Lá causaram perturbações e escândalos. Então foram expulsos e os enviaram para cá. Mas poderão resgatar seu passado pelo trabalho, criar uma posição honrada e tornarem-se honestos cidadãos. Vocês têm uma bela missão a realizar: levar a civilização para tribos selvagens. A disciplina será severa, mas justa, e saberemos distinguir os que se conduzirem bem, né? Aí Kardec volta, né? Para esses homens colocados no meio de selvagens, a mãe pátria não será um paraíso perdido por suas faltas e rebelião à lei? Né? Kardec quer explicar essa ideia de paraíso perdido, né? Sobre essa terra longínqua, não são anjos decaídos, né? Eles estavam numa situação boa, de conforto, com avanços, né? Com uma porção de coisas já que a civilização havia conquistado, e saem de lá e vão para o local que não tem nada disso, como se tivessem começado zero, né? Não são anjos decaídos, essa imagem, né? Essa expressão anjos decaídos, né? A linguagem do chefe não é a que Deus utilizou para falar aos espíritos exilados sobre a terra? Abre aspas, né? Aí o que Deus falou, né, na Bíblia. Haveis desobedecido minhas leis, e é por isso que vos expulsei do mundo onde poderíeis viver felizes e em paz. Aqui sereis condenados ao trabalho, mas podereis, por sua boa conduta, merecer o perdão e reconquistar a pátria perdida, isto é, o céu. Então, é todo, na Bíblia, no Antigo Testamento, é toda uma linguagem figurada, né? É usada muita alegoria, muita metáfora, não é para ser levado ao pé da letra, né? Então, Kardec, ele foi muito iluminado, né, ao dar essa explicação, né? E quando ele fala aqui sereis condenados ao trabalho, como se o trabalho fosse um castigo, é que aqui, nesse mundo, nosso mundo de expiação e provas, o trabalho é difícil, é pesado, é difícil. As condições do planeta são difíceis. Então, tudo aqui é mais difícil. No mundo mais adiantado, há trabalho também, mas o trabalho não é tão penoso como é aqui. As necessidades materiais não são tão penosas como são aqui. Aqui as nossas necessidades físicas são grosseiras. Nosso corpo é grosseiro. Então, tudo aqui é mais difícil. Até o trabalho para conseguir alimento é mais complicado, né? Em mundos mais evoluídos é diferente. Não sabemos como é, não conhecemos, né? Mas com certeza é diferente, né? Por isso que ele fala, sereis condenados ao trabalho. Mas todos terão oportunidade, de acordo com o seu comportamento, né? De retornar ao mundo de origem, né? Ao planeta de origem. Terezinha, Oi? esse trabalho aí, será que só é referente só ao trabalho físico? Ou é um trabalho de depuração interna que a gente tem que É, se porque esforçar eu entendi. mais?
É que lá na Bíblia mesmo, no Antigo Testamento, essa parte, ele fala assim, é, vocês serão condenados a conquistar o alimento através do seu suor, entendeu? Através do Entendi, suor, quer dizer, entendi. através de um trabalho duro, difícil, Sim, entendeu? sim. É, então é por isso que ele está se referindo a esse trabalho, né? Mas olha, tudo não é castigo, tudo é oportunidade de regeneração, né? De reparação, através do trabalho, através do auxílio ao próximo. Tudo é oportunidade de evolução, né? Nunca é castigo, né? É que o espírito se sente castigado, né? Mas não é castigo de Deus. Algum comentário vocês queiram fazer? Não? Como ele no final fala, conquistar a pátria perdida, isto é, o céu, esse trabalho eu pensei que não era só um trabalho físico, mas é um trabalho de depuração interna do espírito, de Mas elevação. eu Por também acho vossa que boa está isso. Também está incluído, Edilson. Eu conquistar a vejo. pátria perdida, isto é, o céu, né? Uhum, sim, aqui sereis condenados ao trabalho, tanto ao trabalho material, como esse trabalho também de depuração, né? De depuração da alma, né? Sim, eu acho bastante coerente, Edilson. É como nós estamos, né? Tanto como havíamos falado, que são. E aqui nós estamos, no caso, fazendo, progredindo, fazendo com que nosso próprio cérebro, com o passar do tempo, vá melhorando, e iremos como vamos melhorando também o nosso lado moral, automaticamente também iremos, com o passar do tempo, para outras moradas que não exigirá tanto esse corpo pesado, e é isso que eu acho, sim. É tanto o lado material como o lado físico, porque é uma lei progressiva. Então, E tudo como, está progredindo. e como o Edilson falou também, concordo também com ele, também esse É, trabalho interno, né? Acho que justamente. as duas coisas, né? Uhum, com Seriam as certeza. duas. Porque tudo são as duas, né? É, porque eles Tudo. estavam no país de origem, estavam numa condição melhor. Foi para um país inferior, onde que vai ter trabalho duro, não vai ter as mesmas tecnologias. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que ter uma boa conduta. Acho Isso, que essa, não é verdade? isso, Isso. isso. É, esse aspecto também é bastante importante e realmente tem esse aspecto, sim. Foi por isso que o que nós estávamos, o que a Terezinha estávamos comentando anteriormente. Eles vieram, a raça adâmica veio. Olha que era um espírito, eram seres com um corpo melhor que o nosso. E aqui o que aconteceu já foi ao revés, ao contrário. Mas eles tinham a parte moral que tinha que trabalhar isso, o lado íntimo, o que você está falando, o interno. Então, Hã? assim, e ajudou ao mesmo tempo nosso corpo aqui da Terra, a progredir. Então, sempre tem esse, eu acho que a maior parte tem, quando está se referindo ao trabalho, sim, é o trabalho íntimo de cada um também. Também. Podemos ir para frente? Por favor. Temos. Então, item 49. À primeira vista, a ideia de decaídos parece em contradição com o princípio de que os espíritos não podem regredir. Mas é necessário considerar que não se cogita de um retorno ao estado primitivo. Não é que ele vai voltar a ser um espírito sem as conquistas que ele já teve, né? Que ia começar do zero. Não é isso, não é nesse sentido, né? O espírito, embora em uma posição inferior, não perde nada daquilo que adquiriu. Então, tudo que ele adquiriu em termos de inteligência e de moral, ele não perde, mesmo que ele vá para uma situação física, material inferior, né? Seu desenvolvimento moral e intelectual é o mesmo, qualquer que seja o meio onde seja colocado. Está na posição do homem condenado à prisão por seus delitos. Certamente está decaído do ponto de vista social, porém não se tornou nem estúpido e nem ignorante, né? Se ele era inteligente, ele continua inteligente. E se ele tinha alguma conquista moral, ele
continua com a sua conquista moral, né? Então, a decadência, né, no caso do anjo decaído, é no sentido social, né? A situação social. Podemos crer que esses homens enviados à Nova Caledônia vão se transformar subitamente em modelos de virtude? Que vão desistir de repente dos seus erros passados? Seria preciso não conhecer a humanidade para supor isso. Pela mesma razão, os espíritos da raça adâmica, uma vez transferidos para a terra do exílio, não eliminaram instantaneamente seu orgulho e maus instintos. Por longo tempo, ainda conservaram suas tendências de origem, um resquício do velho fermento. Ora, não é esse o pecado original? Né? Então, Kardec está batendo bastante nessa tecla do pecado original para a gente entender, né, realmente o significado do pecado original. O sinal que eles trazem de nascença é a da raça de espíritos culpados e punidos, a qual pertenciam. Sinal que podem afastar pelo arrependimento, a expiação e a renovação moral. O pecado original, considerado como a responsabilidade pela falta cometida por outro, é um contrassenso e a negação da justiça de Deus. Mas, considerando como consequência e resíduo de uma primitiva imperfeição do indivíduo, não somente é admitido pela razão, como também a responsabilidade derivada dele está em total conformidade com a justiça. Não sei se ficou bem claro, bem Ficou entendida bem essa claro, Teresa. questão. O texto, Bem claro. eu acho claro. Eu acho. Não sei, assim, Aqui, como fala. Como assim, essa não nota, tem como, pode falar, Dil. não tem como você tirar a imperfeição do outro se não for ele mesmo. Então, esse pecado que a gente traz é que nem a Zélia comentou, essa imperfeição que a gente traz. Sim, Então, não tem como atribuir essa imperfeição ao meu pai, ao meu avô. A imperfeição minha, sou eu que vou ter que retirar. isso mesmo. É consciencial mesmo. É isso aí. É como nós estamos aqui encarnados. Nós não trazemos as nossas conquistas que nós já temos, né, intelectuais, morais, mas nós não trazemos ainda as nossas imperfeições, né? Trazemos. Podemos chamar isso de pecado original nosso, quer dizer, que a coisa, imperfeições que a gente traz já de outras encarnações, né? É o que nós estamos falando o É tempo isso todo mesmo, aqui. desculpa, Zélia, é isso mesmo, Terezinha. Esse pecado original que a Zélia falou, são nossas imperfeições. Sim, sim. Desculpa, Zélia. Que isso? Eu que te desculpo. Nós seremos anjos caídos, como havíamos conversado, se nós formos para um planeta inferior da Terra. É isso aí. E se nós continuarmos trabalhando, retirando essas imperfeições, nós participaremos desse mundo de regeneração, né? Exatamente. Aliás, quem vai fazer com que o planeta se torne, se transforme de expiação em provas a mundo de regeneração, somos nós, é a humanidade. Nós. Não é Deus que vai transformar de uma hora para outra, é a própria humanidade, né? Fazendo cada um a sua parte, né? Porque o que faz o mundo ser imperfeito não é o planeta em si, é a humanidade que está nesse planeta, né? Tanto encarnada como desencarnada. Sim. Não é verdade? Verdade. Somos nós que fazemos parte de tudo isso, é a população. Não? Porque se o planeta, se tivesse só se referindo ao planeta, gente, se o planeta não, o planeta está lá, bem organizado, bonito. Mas se não tem população, como é que vai ser? Poxa, como é que vai evoluir o planeta? Quer dizer, o planeta, no caso, a própria população, vai A ficar própria a população, humanidade. é a humanidade. O planeta vai ficar É. ali. Nós é que O planeta é maravilhoso, é lindo. É O nosso planeta maravilhoso. é maravilhoso, né? Nós é que estamos destruindo tudo.
em relação a isso. Estou dizendo ao planeta que está dando essa parte da ecologia e toda essa coisa. Mas somos É, nós. É uma eu, escolha nossa. E está existindo uma conscientização até para isso também, né? e o clima mental do planeta, o clima mental, o clima vibratório do planeta, ele é alimentado pelos pensamentos, sentimentos, atitudes de todos nós, Exatamente. né? É isso que faz ser agradável, não desagradável, bom ou não, né? Pesado ou leve, somos nós, Pois não é. é? Imagine um espírito que está, um espírito que é superior no caso aqui, a essa população, vem aqui, quer dizer que não vai sentir todo esse peso? Tá? Não é fácil, não. Sim, Edilson, desculpa. Ah, posso sair daqui agora? Por favor. Agora eu tenho que entrar agora? Deixa eu ver aqui, né? Tio, você Ah, queria tá falar? aqui. Edilson, Não, só um Agora, minutinho, Terezinha. Você queria falar o quê, Edilson? não, tranquilo. quer falar alguma coisa, Edilson? Não, Terezinha, tá tudo tranquilo. Então tá. Tá bom. Então, agora nós vamos voltar para o que é o Espiritismo, Isso. continuando aqui, né? Aqui, ó, nós pegamos. Agora aqui, 144, né, Zélia? Ah, na É, 144. Peraí. 144 Na agora, 144, o no que é o capítulo Espiritismo. 3, exatamente. O homem depois da Da morte. morte, isso. Eu Como tô. se Tá. opera? Não, Terezinha tá na tela ainda. Ah, não tá? Tá Peraí. na Tá a tela Gênese a na tela aí. Gênese, na tela. Ah, peraí, deixa eu ver como é que eu faço agora. Você Ixi. aperta a parte esquerda lá, o xizinho. O lado direito, quer dizer, o lado direito é o xizinho. Tá vendo? É porque eu não. Eu tô vendo aqui a tua tela. Do lado direito, aí Peraí, tem. agora eu vou Isso, tirar lá em cima. aqui. Isso. Agora eu vou fazer Aí. assim, vou entrar aqui. Ai, não, não é aqui que eu ia. Desculpa, Zélia. Desculpa, Isso, gente. não, que isso? Não Não, tem desculpa, tranquilo, não. você desculpa não. Eu tô Tô aqui olhando, aprendendo. Eu tô aprendendo, viu, gente? é tu e o resto do mundo, né? Tu e o resto do planeta, né, Terezinha? Que nós somos É, expiações de prova, então pera com isso. agora acho que vai. Quer ver? Agora vai. Aqui, ó. Entrou? Tá indo, tá. Tá, Tá? Agora agora. entrou. Tá Isso é bom. muito Deixa eu interessante, tirar. essa parte aí, gente. É, É muito interessante. é. O homem depois da morte, né? Item 144. Como se opera a separação da alma e do corpo? É brusca ou gradual? O desprendimento, resposta, né? O desprendimento opera-se gradualmente, com lentidão variável, segundo os indivíduos e segundo as circunstâncias da morte. Os laços, tá aqui, ó, os laços que prendem a alma ao corpo não se rompem senão aos poucos, e tanto menos rapidamente, quanto mais a vida foi material e sensual. Então, aqui está falando do momento da morte. A segunda parte do livro Céu e Inferno, que fala sobre a passagem, explica muito bem esse processo, né? Então, essa separação do espírito do corpo, a lentidão ou a rapidez do desligamento vai variar segundo os indivíduos, né? E segundo também as circunstâncias da morte. E quanto mais a vida for material, quanto mais a pessoa vive para a matéria, sem se preocupar com a sua natureza espiritual, o desprendimento é mais lento, né? E geralmente doloroso, né? É sofrido. Aí ele remete para a questão 155 do Livro dos Espíritos. Vou ter que sair daqui e abrir o Livro dos Espíritos. Como é que eu faço, Zé? O xizinho aqui em cima, né?
Minimiza. Minimiza. Minimiza? Isso. Tá. Então, agora eu abro aqui de novo o Foxit, né? Mas ainda está, Terezinha. Mas eu tenho que entrar no livro dos Espíritos agora. Isso. Aí, agora, tá vendo? Aqui, Tá ó. aprendendo, tá vendo? Ah, tá saindo, hein? Olha aí. E Então, ele nem precisa remete, minimizar, né? tá vendo? Já vai direto, é. Vai direto. Kardec remete para a questão 155 do Livro dos Espíritos. Como se opera a separação da alma e do corpo? Rotos os laços, né? Quer dizer, rompidos os laços que a retinham, ela se desprende. Então, quando os laços se rompem, né, a alma se desprende do corpo. A, é 155A. A separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Resposta: não. A alma se desprende gradualmente. Não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente a liberdade. Aqueles dois estados se tocam e confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Esses laços se desatam, não se quebram. Então, não é uma quebra, não é um rompimento, ele vai se desatando gradativamente, lentamente, né? Aí tem um comentário de Kardec, né? Ele diz assim: durante a vida, o espírito se acha preso ao corpo pelo envoltório semimaterial ou perispírito. É o nosso corpo, né? Chamado também corpo espiritual pelo apóstolo Paulo. A morte é a destruição do corpo somente, do corpo físico, não a desse outro invólucro. Então, a criatura desencarna, há a morte só para o corpo material, físico, e o espírito continua com seu perispírito, que do corpo se separa quando cessa neste a vida orgânica. Quando a vida orgânica do corpo cessa, o espírito vai se desligando do corpo. A observação demonstra que no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que ao contrário, se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Em uns é bastante rápido, podendo dizer-se que o momento da morte é o da libertação, com apenas algumas horas de diferença. Em outros, naqueles, sobretudo, que a vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas e até meses, o que não implica existir no corpo a menor vitalidade, nem a possibilidade de volver à vida, né, de retornar à vida, mas uma simples afinidade com o espírito, afinidade que guarda sempre proporção com a preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. Então, isso aqui é tão importante a gente entender, né? É muito, muito importante, né? Isso aqui diz respeito a todos nós, porque nós todos vamos passar por isso, né? De desencarnar, de desligar. Então, olha, a vida material e sensual, quando as pessoas que só acham que a vida é só comer, beber, fazer sexo, comprar coisa, ter coisa, né? A vida é só isso, né? Está se referindo a pessoas assim. Então, o desprendimento é lento, por quê? Castigo? Não. É que o perispírito está muito preso à matéria, está muito preso, a ligação é forte, né? Então, esses laços têm mais dificuldade de se romperem, né? De se desligarem, né? Então, muitas vezes ele fala aqui, olha, pode durar dias, semanas e até meses, né? Mesmo que não tenha mais vitalidade o corpo. Já o espírito até já não está mais encarnado. Olha só que interessante.
mas existe uma afinidade entre o espírito e o corpo. E o espírito ainda se sente ligado àquele corpo. Olha aqui, né? É uma afinidade, gente, olha que coisa, né? É com efeito racional conceber-se que quanto mais o espírito se haja identificado com a matéria, tanto mais penoso lhe seja separar-se dela. Ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, operam um começo de desprendimento mesmo durante a vida do corpo, de modo que, chegando à morte, ela é quase instantânea. O desprendimento é quase instantâneo. Terezinha, e no que ele está se referindo aqui, que você está sobre a parte da afinidade do espírito ou não com o corpo, não será também na enfermidade, que quantas vezes nós estamos lá, o corpo está sofrendo, então, está bem tênue essa ligação. Falta só pouquinho, porque ainda estamos necessitando daquele tempo para desencarnar. Será que é isso? Ou alguma coisa parecida, Terezinha? O que você acha? Ele fala dos desencarnes por doença, né? Isso. Por doença prolongada, que também vai depender da situação moral, espiritual, né, daquela pessoa, que com a doença prolongada já vai havendo um desprendimento, né? Quando a doença é prolongada, o espírito, aquela pessoa, não for tão presa à matéria, né? Trabalhou a sua espiritualidade, cultivou valores morais, espirituais, né? Então, na doença prolongada, já vai havendo, antes do desencarne, já vai havendo um desligamento progressivo e lento. Quando chega o momento mesmo da morte, é só como se fosse um último lacinho lá para se desfazer. Então, E é a tranquilo. interação, né, Terezinha? A interação já do ser com o lado Isso. espiritual. Uhum. E tanto Ele, quando é muito bonita, eu acho interessante, desculpa, quando a pessoa vai. Eu não sei quem deu o exemplo. Ah, foi Maria Helena. Você se lembra, Terezinha, que a mãezinha dela estava lá, sorria, e ninguém entendia, porque ela estava enferma. Aí ela fazia assim: sai, sai. E ela sorria, é por verdade. quê? Porque tinha o espírito que ela fazia assim, Ela queria ver o porque espírito que estava o no espírito quarto. que o pessoal vai estava na frente, Sai aí da ela frente. fazia, sai, Alguém estava na frente e ela não podia ver o espírito que podia ver estava o lá, né? espírito. Interessante. Então, já estava bem preparada, né? É. E aí, ó, como ele fala aqui, chegando à morte, ele é quase instantâneo, o desprendimento é quase instantâneo. Agora, tem também casos de doenças prolongadas e que a pessoa tá na hora dela desencarnar, mas ela ainda está muito apegada. E ela reluta, não quer morrer. E ela fica lá, né? E fica numa agonia, fica numa situação difícil, que ela quer se agarrar àquele corpo, né? Quer se agarrar, não quer deixar. Isso gera sofrimento. Por isso que eu falo, né? A gente, não é que a gente fica pensando em morrer, não é nada disso. A gente tem que viver, fazer o melhor que a gente pode, aproveitar a vida no sentido da gente crescer, evoluir, aprender, estudar sempre, né? Procurar sempre ser útil, tudo assim. Mas, quando chegar o momento, a gente entender que chegou o momento, né? A gente tem que ter E essa clareza, né, de ideia, né? Eu peço, né? De vez em quando eu peço que quando chega o meu momento que eu esteja preparada, né? Eu não quero ficar dando trabalho nem para os encarnados nem para os desencarnados. Eu quero estar preparada e, né? Eu peço para o meu espírito protetor me ajudar. Eu já estou com 80 anos, né? Então não sei, uma hora ou outra aí, né? A gente não sabe quanto tempo vai ficar. Então, eu só peço isso, né? Que eu esteja preparada, né? Para ir com uma certa tranquilidade. Porque se a gente não aceitar, não quero morrer, não quero... A gente sofre, além de fazer os nossos entes queridos sofrerem,
a gente sofre também, né? Esse apego, o apego à vida, apego ao corpo, né? Então, são A coisas para a Terezinha gente... dando exemplo dela, porque é de 80 anos, mas nós sabemos que não tem nada a ver a idade. Não, não tem nada a ver, Não, não. Tem nada a eu ver. sei. Eu sei, mas a gente Porque imagina que já está mais perto, né? Porque quantas pessoas, quantos seres aí, Terezinha, por isso, é bom conversarmos, porque aqui tem os Raimes, as pessoas que têm problemas físicos, mentais, eles são levados para esses Raimes. Eu fiz parte, estava durante um ano, eu ia, e tem pessoas jovens, menina tinha 20 e poucos anos, outros desse tamanhozinho assim, gente, desse tamanhozinho. Ó, gente, aí. olha o dedinho aparecendo, não sei, é verdade, tô Ah, a vendo mãozinha, agora. a mãozinha. Então, desse tamanhozinho. E o quantos anos? 20 e poucos anos? 30. Então, são jovens. Mas Eu sei. até nessa fase está necessitando também. Outros de 12 então, cumpriu com a sua tarefa. E foi. Uhum. É, Isso mesmo. pois é. É como nós estamos conversando, né, Terezinha? Quando chega o tempo, não tem jeito, não. E tem uma Gente, outra, diz, Edilson, por favor. e por exemplo, não é só quem tem uma doença prolongada que ele vai se desfazendo da matéria, como a Terezinha falou. A pessoa ela, com a elevação dela moral, intelectual, com os bons pensamentos, tá? Ela mesma vai se desprendendo da matéria. Isso. Então, no momento do desencarne, a separação é mais rápida. Agora, quanto mais a gente tiver apegado à matéria, tá com o pensamento não elevado, com pensamentos ruins, degradantes, pensando só em coisas materiais, aí essa separação vai ser mais penosa. Ela vai estar cada vez mais grudada a essa matéria, aquele espírito. Isso mesmo. Então não Uhum. precisa ter uma doença para a pessoa ir se É. desprendendo, né? Ela vai se desprendendo pela elevação Verdade. do Uhum. pensamento. Chegou o tempo, né, Edilson? É, Chegou um tempo, vai depender da nossa condição moral, que é sim. Como uma ele lei fala, natural, né? É uma lei natural. é como ele fala que a Então, afinidade entre, né, persistente entre a alma e o corpo, né? Afinidade muito grande, né? É. Aí ele fala assim, né? Tal é o resultado dos estudos feitos em todos os indivíduos que se tem podido observar por ocasião da morte. Kardec observou muitos espíritos, né? Ele fez muitos estudos com espíritos em todas as situações, inclusive no momento do desencarne. Essas observações ainda provam que a afinidade persistente entre a alma e o corpo, em certos indivíduos, é às vezes muito penosa, porquanto o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Mas aí casos drásticos, né, gente? Casos drásticos mesmo, de muita afinidade do espírito com o corpo, né? Extrema afinidade, né? Este caso, porém, é excepcional, fala Kardec, né? Isso de acompanhar o horror da decomposição é excepcional e peculiar a certos gêneros de vida e a certos gêneros de morte. Verifica-se com alguns suicidas. Não todos os suicidas, tem gente que já generaliza, né? Eu já ouvi é palestrante verdade. falar que todo suicida vai sofrer a decomposição do corpo. Não é. Certo, alguns suicidas, né? A gente precisa entender bem os detalhes dos ensinamentos, né? Às vezes a gente lê uma frase assim depressa, correndo, e não pega o detalhe, né? Então, alguns suicidas podem passar por isso, né? E quando Bom, não pega o agora, detalhe, a gente generaliza. E generalizando, a gente isso, erra, né? Pode ver, ele erra, fala que a Terezinha falou, são poucos, é excepcional, tá? E verifica-se com alguns casos, não está falando todos os casos. É mesmo. verdade, Terezinha.
Lendo rápido, a gente generaliza e sai falando coisa Sim. errada por aí. É isso mesmo. E nem todos os suicidas irão para o Vale dos Suicidas. Isso que se deixa bem claro, isso É, são coisas que nós temos, ainda estamos é, aprendendo e generalizamos muito, realmente somos seres e humanos. outra coisa, né, Zélia? Uma outra coisa, já que você tocou nesse assunto do Vale dos Suicidas, Kardec, ele é tão claro. Ele fala no livro dos Espíritos, no livro A Gênesis, o Céu e o Inferno. Não existem locais designados no mundo espiritual, nem de sofrimento e nem de felicidade. Isso, essas coisas de umbral, de Vale dos Suicidas, é o ponto de vista de um espírito que viu desse jeito, sentiu desse jeito e passou desse jeito, né? Mas não existem essas coisas de locais, né? Até a gente precisa tomar muito cuidado, porque, por exemplo, os espíritas que não estudam Kardec, né? Bem entendido, substituíram o inferno pelo umbral. Ai, quando eu morrer, não quero ir para o umbral. Entendeu? É uma visão distorcida. Foi o que André Luiz viu, entendeu e resolveu passar daquele jeito, mas em Kardec não tem nada disso, né? Kardec é bem claro. Os espíritos no mundo espiritual estão por toda parte, e aonde eles forem, eles levam o seu sofrimento à sua felicidade. Ele chega ao ponto de falar assim, eu não sei agora em que livro que está, não lembro onde que está. Ele fala assim: dois espíritos podem estar lado a lado, mesmo lugar, lado a lado. Um pode estar no inferno, outro está no céu, dependendo do que ele traz dentro dele. Olha aqui, Yeah. né? É E, fantástico Terezinha, isso. eu tenho um pensamento a respeito disso. Eu acho que isso aí é um estado de consciência e dos pensamentos que o espírito está emanando. Por Isso, exemplo, o pessoal fala Vale do Suicídio. Na verdade, é o estado de consciência que está aquele espírito naquele momento, com as suas emanações, com seus pensamentos. Então, ele cria aquele mundo para ele. Quando isso eu vi o mesmo, filme Edith. do André Luiz, O Nosso Lar, o André Luiz, ele vai visitar a ex-mulher dele, que vê ele com outro marido já, ele fica nervoso e aquilo faz com que a sua consciência mande ele lá para aquele lugar ruim que ele estava, mas na verdade não é um lugar, é um Não é o estado de lugar. pensamento, de consciência dele. Na Ele realidade, cria, Edilson, na ele realidade, faz ele essas... não saiu do lugar, ele estava no mesmo Não, lugar. Ele irradiou à volta dele e as aquele criações estado que ele. mentais. É. É Então, isso olha, aí. é tão bonita essa explicação de Kardec. Ele fala assim: os espíritos se reúnem no mundo espiritual por afinidade. Não importa o lugar, se reúnem por afinidade. E onde eles se reúnem, eles vão irradiar à sua volta, né, o seu estado espiritual. Então, se são espíritos inferiores, sofredores, o que eles vão irradiar à sua volta, né? Coisas Sofrimentos. ruins, negativas. Não que o lugar seja daquele jeito, né? Eles que estão irradiando. Então, a gente também precisa divulgar bastante isso. Sempre que eu faço palestra e que tenho oportunidade, eu falo isso, gente. Precisa acabar isso dentro do Isso, espiritismo. e Eu também entre falo. nós mesmo, entre nós, gente, entre nós, é diário. Nós que temos uma sintonia, estaremos com determinado grupo, porque são ideias, são sintonias. Vamos É, querer estar em outro. Isso apenas continua. Somos nós, isso. Uhum, isso somos mesmo. nós. É É, sintonia, tudo é sintonia. Tanto é, olha como que é, os espíritos se comunicam no centro espírita. Trabalhei muitos anos, né, com a reunião mediúnica. O espírito é ali, do nosso lado, naquela sala. Ah, porque eu estou numa caverna, porque eu estou na escuridão, porque eu estou num lugar assim. Não, ele está ali, do nosso lado. É ele que cria mentalmente toda aquela ilusão, né, que ele está num determinado lugar. Ele está ali, do nosso lado, né? Então, a gente precisa mesmo, eu acho que está na hora do espiritismo começar a ser divulgado, né, com a sua clareza, com a sua lógica, né, que Kardec deixar de lado essas coisas que foram criadas, né? é.
Eu não tenho certeza, Terezinha, mas no nosso lar, o Emmanuel faz o prefácio e ele deixa bem claro que ali é o pensamento de um espírito, né? Isso, Não, não é verdade? verdade. Ele fala que o André Luiz é um repórter do mundo espiritual. Um Isso. repórter. O repórter, ele reporta o que ele achar O que que ele tá deve, vendo? né? Não é? Isso. A forma como ele É, vê, a forma como ele entende, né? É isso. É. A doutrina espírita, ela é muito lógica, né? Muito esclarecedora, né? é. E tem pessoas que pegam a doutrina para aterrorizar. Não, a doutrina ela é consoladora. É, A gente tem que entender que a doutrina ela é consoladora. Ela é consoladora, esclarecedora. isso mesmo. Então, agora eu tenho que voltar aqui no que é o espiritismo. Vamos lá. Ah, tá indo, viu, Tá Zélia? indo rápido. Ah, tô pegando o jeito aqui, Zélia. Por isso que o Agora a dedinho gente... tá assim, ó. Ó, gente, como aqui eu disse, a Terezinha deixou bem claro, inclusive, não, foi o Edilson, está aqui no Emmanuel, na introdução do nosso lar, por isso estava procurando. Foi em 1943, ele está dizendo aqui, o Espiritismo ganha. Peraí, é por isso que podemos trazer valioso. Não, peraí. Os prefácios em geral apresentam. Não, peraí. O homem terrestre não é um deserdado, é um filho de Deus em trabalho construtivo, envergando a roupagem da carne, além da escola benemérita, onde precisa aprender a elevar-se. A luta humana é a sua oportunidade e a sua ferramenta, o seu livro. O intercâmbio com o invisível é um movimento sagrado em função restauradora do cristianismo puro. Aí vem, André Luiz vem contar a você, leitor amigo, que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência, na Isso, qual edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. Vem lembrar que a Terra é a oficina sagrada e que ninguém a menosprezará sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o próprio coração. E continua. Aí ele vai continuando. Então, aqui foi o que nós estávamos conversando, e ele deixa bem claro: é de colocar face com a própria consciência. Foi o que nós estamos consciência. lendo Consciência, isso sim. aqui. Perfeito. Desculpa aí, viu, gente? Não, Não, que tá, foi isso, bom, foi ótimo. ótimo. Uhum. Então, agora a gente volta para o que é o Espiritismo, item 145 agora, tá? Então, vamos lá. Qual a situação da alma imediatamente depois da morte do corpo? Tem ela instantaneamente a consciência de si? Em uma palavra, que vê, que experimenta ela? Então, a alma, depois que desencarna, quando ela passa para o mundo espiritual, né? Já não está falando do momento do desencarne, está falando o após o desencarne, né? No momento da morte, tudo se apresenta confuso. É-lhe preciso algum tempo para se reconhecer. Ela conserva-se tonta, no estado do homem que sai de profundo sono e que procura compreender a sua situação. Não acontece isso com a gente, às vezes, quando a gente sai, acorda de um sono muito profundo. Teve uma época, quando a minha filha teve nenê, essa minha filha, essa minha neta que está aqui, e eu ficava muito na casa dela para ajudar ela. Eu dormia, ficava 3 dias na casa dela, 3 dias na minha, 3 dias, para ficar assim. Tinha dia que eu acordei, que eu não, acordava, eu não sabia onde eu estava. Se eu estava na minha casa ou na casa dela. Levava um tempinho, sabe? Estou em casa. E é uma coisa mais ou menos, a gente fica confuso. Eu acho que é um tipo de confusão assim, né? Que ele tá, quando ele fala, né? É,
É o estado do homem que sai de profundo sono e que procura compreender a sua situação, né? Eu me lembrei dessa minha fase aí. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se destrói a influência da matéria, de que ela acaba de separar-se, e que dissipa o nevoeiro que lhe obscurece os pensamentos. Então, quando ele acorda, vai acordando, está meio confuso, meio tonto, tal, as ideias vão voltando devagar, né? À medida que aquela influência da matéria vai se dissipando, né? As suas ideias vão se aclarando, né? Vão se aclarando, ele vai entendendo melhor as coisas, né? O tempo de perturbação somente sequente à morte é muito variável. Pode ser de algumas horas somente, como de muitos dias, meses ou mesmo de muitos anos. Imagina o espírito ficar muitos anos nesse estado de perturbação, né? É menos longa, entretanto, para aqueles que, quando vivos, se identificaram com seu estado futuro, porque esses compreendem imediatamente a sua situação. Porém, é tanto mais longa quanto mais materialmente o indivíduo viveu. Então, sempre essa coisa, né, da vida material, a vida sensual, voltada só para a matéria, e a vida, não espíritos elevados, mas que já se preocupam com a sua natureza espiritual, né? Procuram entender, procuram compreender, procuram começar a viver mais dentro, né, dessa realidade, se preocupar com o seu futuro espiritual, né? Sempre essa questão, né? Tanto o momento da morte como após a morte, né? A situação do espírito. Terezinha, surgiu uma dúvida aqui agora. Por exemplo, ele fala que esse tempo de perturbação pode demorar muitos anos, certo? O espírito, nesse tempo de perturbação, que é muitos anos, ele pode reencarnar num corpo, por exemplo, que tenha problema cerebral, e ele vem aqui só para tentar perder essa perturbação? Tem essa possibilidade ou não tem como saber? Não sei de dizer isso, nunca li nada a respeito disso, né? Nunca li nada a respeito. Eu Certo, sei que porque tem espíritos ainda tão atrasados, que eles não saem do estado de perturbação. Eles encarnam, desencarnam, encarnam e desencarnam, nem sabem bem o que está acontecendo, né? Agora, como eles vão reencarnar, aí vai depender, né, Edilson, da situação de cada um, né? Dos compromissos evolutivos de cada um. A gente não tem como falar, né? aí você já respondeu para mim. Você Ah, já já? acabou de falar. Já aí, ó. Ele encarna, desencarna e continua na perturbação e não sabe, ó. Você já respondeu a minha Nem sabe. pergunta. Não importa como ele É, vai reencarnar, mas ele encarna, desencarna e continua é, perturbado. continua naquela, né, Porque, naquela perturbação. na verdade, continuamos ser o que somos. É. Aquilo, essa Uhum. parte, isso é interessante que o Edilson colocou, se havia ou não essa de reencarnar, mas como se houver uma necessidade, se for benéfico para o ser, por que não? Por que não? Se houver uma permissão do mundo espiritual, como nós não sabemos, né, Edilson? A gente está chutando aqui. Porque se for positivo, por que não? Por que não? Que dele reencarnar? Se está numa Não, forte. às vezes precisa reencarnar para ver se ele vai despertando para a realidade, né, do espírito, né? É, Então, porque se está sequente a morte, porque supostamente vai de acordo com a consciência cada um. Se houver uma necessidade, se o mundo espiritual dizer, olha, Zélia tá lá naquela que fica, coitada, tá perturbada que só Deus mesmo. Então, se houver a necessidade, por que não? Se for benefício para mim mesma, por que não sim. vai poder? Por que Porque não? a gente pode pensar assim também, né? Ó, que o tempo de perturbação ele pode ser de dias, meses ou mesmo anos.
Será que Exato. é necessário ele passar vários e vários anos na erraticidade para perder essa perturbação para depois encarnar? Eu não... Entendi. Entendi. Eu acho que cada caso é um caso, né, Edilson? Isso. Cada espírito vive uma realidade própria, né? E cada Sim, espírito tem necessidades próprias. Então, o que é bom para um pode não ser bom para o outro. Para um é melhor que fique no mundo espiritual, mesmo perturbado. Para outros é melhor que reencarne. que volte. Né? Não tem regra fixa, né? Ainda bem que não tem regra, né, Terezinha? É, Porque se for até uma questão, por exemplo, se Zélia estava aqui encarnada, coitadinha, oh meu Deus do céu, perturbada não perturba, tá com problema, problemas psiquiátricos, transtornos emocionais, bravo, perturbadinha, coitada. Lá no mundo espiritual, ela não consegue ver nada. E talvez essa perturbação teve por algum motivo, algum ponto. Então, se houver a necessidade de Zélia reencarnar por esse ponto, tem. ou que ocorrer alguma coisa, por que não? Sim, Uhum. Por que não? É isso aí, verdade. isso mesmo. A bichinha vai Bom, ficar lá, só lá no mundo espiritual. Os amigos espirituais estão lá conversando com Zélia, e Zélia nada, meu Deus do céu. Se minha irmã, você tem que reencarnar, é, porque tem espíritos, né, que ficam no estado de tão grande perturbação no mundo espiritual, eles não veem os espíritos à sua volta tentando ajudar. Eles não percebem. exatamente. Eles se acham sozinhos, né, se sentem abandonados, sozinhos, confusos, e nem veem que tem espíritos à sua volta, tentando ajudar, tentando conversar, esclarecer, né? Não vê. E E tão nós, quando nós perturbados. estamos justamente nessa situação, mesmo que recebemos carinho, atenção, que a família está ali, se vê? É, Não, uhum, só apenas é. continuamos ser o que somos. É, esse exemplo que você deu é real, Zélia, porque às vezes a gente está por exemplo, uma pessoa está num estado de alteração muito grande, alteração emocional muito grande por alguma razão. Uma pessoa do lado está tentando te falar, te Uhum. mostrar claramente, sabe? Como não é para você, e você não escuta, Não escuta. não entende, não Eu não escuta, não estou quer ouvir. preparada para receber isso. Quer dizer, eu não estou. Imagina, Eu não... imagina no mundo espiritual, o espírito em perturbação, não Pois é? é. Eu acho que sim. Porque quantas vezes ela não reencarnou perturbada? Eu, hein? Tô lá. Vai, minha Zélia, filha, não é vai. só... Zélia, se nós estamos aqui nesse mundo de expiação e provas, tem motivo. Não é à É por toa que nós isso. Tá estamos. Não é perturbadinha, à toa. coitadinha. Oxe. Mas Não é por nós estamos acaso. conversando assim de uma forma até para poder vermos. Por que não? Por que Mas só através dessa maneira de conversar informal que a gente vai fazendo uma ideia, tentando não entender, né? é? É por isso que É, eu gosto, é. sempre a gente gosta de trazer a realidade, sabe? A nossa realidade. Nós, quando chegamos muitas vezes no mundo espiritual, estamos completamente perturbados. Muitas são as vezes. Uhum. Tá lá o protetor Então, espiritual, Zélia. coitada, com aquela paciência, Qual né, paciência? Zélia? Zélia, Aquela você não era paciência. espírita, Zélia? Cadê tua Zélia, de oração, novo. Zélia? De novo, minha irmã, você não tem jeito, não. Você vai ter que reencarnar dessa forma, Zélia. Aí, É, a gente Legal. brinca, eu falo que quando eu chegar lá, meu espírito protetor, eu bater nos dedinhos na mesa assim, puxa vida, você, hein? Bom, gente, são 15h24, Zélia, eu preciso, 5h30 em ponto, eu preciso sair, que eu vou levar minha neta na escola, ela tem treino, eu tenho que levar ela na escola. não tem problema. Vamos fazer o seguinte: paramos aqui, não é isso? Vamos para a É sensação que a melhor, alma, né? não é É essa o aqui? tempo da perturbação, é o tempo da perturbação. Isso. Eu Então, vou não, até então anotar aqui. podemos, inclusive, bom, podemos até reler na próxima semana, porque não vai, O 145 de novo, né? porque conversar, É, senão vamos esquecer onde o tempo.
porque não vai Tá. ter lógica começarmos no segundo parágrafo. O que A vocês gente acham? pega o 145 do começo, né? O que vocês Tá bom. acham? Certo. Pouquinho, é bom. Não é? Então tá. Vou Sim. parar então aqui a gravação. Obrigada, Terezinha. Gratidão, Adilson. Gratidão. Então, que possamos nos encontrar na próxima semana, aqui, perturbado ou não, tentaremos estar aqui. Olha, Né, Zélia, Di? perturbados e perturbando. Pois é, eu estou sempre perturbando mesmo. Então, até a próxima. Gratidão, Terezinha. Gratidão, Até a Edilson. próxima, obrigada.